No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a insustentável leveza do ser. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a insustentável leveza do ser, que eu li recentemente. Ele é um dos livros do Clube do Raul que eu tenho participado ao longo do ano todo e vou trazer os clássicos aqui pra vocês. Esse é um livro clássico, muito referenciado e tal, e tem muitas coisas legais pra gente falar sobre ele. Mas antes de começarmos, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, curtir o vídeo, deixar seu comentário também aqui, se você já leu essa obra, se você tem interesse de ler, se você tem interesse em ler clássicos, né, pra descobrir por que eles são clássicos, né, e agregar mais conhecimento pra você, pra sua vida, claro, né, isso é fundamental. E também não deixe de acompanhar os vídeos aqui no canal, meu Instagram, meu Scoob, meu Twitter e o meu blog são todos aqui no link da descrição, você pode me acompanhar nas outras redes. E também você pode comprar com o meu link da Amazon, que vai estar contribuindo para o meu trabalho. Então, essa edição eu fiz questão de escolher na capa dura. Na época que eu fui comprar, o valor da capa dura tava mais barato que o da brochura, então eu vou deixar os dois links aqui embaixo para vocês optem pelo que vocês preferirem. A edição, ela é maravilhosa, muito, e eu gosto de ler livros de capa dura. Vocês veem que eu marquei alguns pontos aqui também. A edição ela é muito boa, você acaba lendo muito rápido, sabe, porque a história fica interessante e rápido. A gente tem poucos personagens, mas eles se conectam entre si ao longo da narrativa. E quando o caminho deles se separam, você vai continuar acompanhando esse personagem até o final de sua vida. Sim, é impressionante, mas você conhece toda a vida do personagem. Então, até como ele morreu, como ele foi sepultado, que escreveram na lápide, o que aconteceu depois que ele morreu. Então, assim, é muito interessante porque é uma história complexa desses personagens. Assim, se eu for dizer qual personagem que eu acho que é o principal, é complicado, porque assim, todos eles têm a sua importância na história. Mas eu creio que a Teresa seja fundamental. Ela, de todos os personagens, eu acho que ela é a protagonista. A gente tem o Thomas, tem a Teresa, tem a Sabina, tem a Carolinha, que é a Karen, que ela aparece na história, e tem o Franz. Esses eu elenco como se fossem os personagens principais. Tem muitos outros que vão aparecendo e tal. Qual é o contexto histórico da época? É quando a Rússia, né, a União Soviética, invadiu a Tchecoslováquia. E tem a questão, e é bem no ano de 1968, quando aconteceu a Primavera de Praga. Então a gente tem todo esse contexto histórico de invasão, de delação, de traição, do governo ficar nas mãos dos russos e haver toda uma dominação ali. Então as pessoas têm várias restrições na vida e tem aquela questão do comunismo que está ali muito presente, e algumas famílias são comunistas e ensinam seus filhos a serem comunistas. Então assim, nada diferente do que é hoje. Tem gente que é do PT e ensina os seus filhos a serem do PT. Tem gente que é do PSDB e ensina os seus filhos a serem do PSDB. Mas qual é a maior diferença em relação àquela época? É porque era guerra, né, gente? E num contexto de guerra, as coisas ficam mais complicadas. Tem morte, tem dor, tem violência, tem muitas restrições. E várias vidas de várias pessoas vão acabando, né? O livro, ele é dividido em várias partes. Eu vou mostrar pra vocês aqui, e cada uma dessas partes ele é narrado por um personagem, e ao longo dessas narrações o próprio autor, o Milan, ele vai quebrando a quarta parede várias vezes e conversando com a gente, explicando coisas, sabe, a questão da leveza, o que é leveza e o que é o peso. Ele explica que quando você adquire sentimentos pelas pessoas, você entra num relacionamento amoroso, que realmente você se dedica e tal, isso se torna um peso. Mas quando você vive de uma forma libertinosa, não liga pra nada, você não tem aquela conexão, né? Aquela conexão com alguém, e você não quer ter, você só tem aquelas relações naquele momento, né? De ficar aqui, ficar ali, como se diz hoje em dia. Você tem leveza, porque você não é preso a ninguém emocionalmente, então você pode viver tanto que você quiser, aproveitar, curtir tanto que você quiser,
e que não vai ter nenhuma implicação emocional forte para você, mas ao mesmo tempo você se torna uma pessoa vazia. E também o peso que traz do relacionamento realmente vivido e tal, ele traz um conhecimento, um valor existencial muito maior. Então, assim, ele trabalha muitos temas filosóficos dentro do livro dele, e em vários trechos, porque os capítulos são curtos, tá, gente? São partes, né, por exemplo, essa é a primeira parte, a leveza e o peso. E aí, os capítulos, eles são numerados e eles são curtos, olha, esse é o 1. Aí você vira a página, já tem o 2. Então, assim, eles realmente são curtos, são gostosinhos de ler. A leitura e a tradução dessa edição, ela é muito boa, ela é da Companhia das Letras. E eu gostei bastante, eu não tive dificuldade com a tradução ou palavras que eu não conhecia. Fluiu super bem a leitura, de verdade. E, assim, o mais legal é essa interligação de vida dos personagens. Vamos falar um pouquinho do Thomas. O Thomas, ele é um médico, cirurgião, ele é respeitado, ele tem toda a vida dele, ele já tinha um primeiro casamento com um filho que não deu certo, né, o casamento, e aí ele se separou de sua esposa e foi viver sozinho. E à medida que ele foi viver sozinho, ele criou um sistema de vida de leveza. Ou seja, ele tem várias amantes na semana e ele tem um sistema de que ele não dorme com a mulher, ele faz sexo com a mulher, mas ele não passa a noite com ela, entende? Ou deixa ela em casa, ou ele sai, ou ele vai encontrar ela em um lugar e depois vai embora. Sempre, nunca passa a noite com elas, né? Ele tem várias. E a cada dia da semana é uma mulher diferente, e é isso que faz ele se justifica ao longo de todo o livro de várias formas sobre esse comportamento dele. E também fala que isso é tipo uma extensão da medicina dele, de que ele gosta de explorar o corpo feminino, de vários corpos diferentes. Gente, é um pouco surtado, né? Mas é a mentalidade do personagem. E aí temos a Teresa, que ela aparece na vida do Thomas. Ela serve ele num café, tipo num bar, assim, sabe? Bar-restaurante. Ela serve ele e tal, e eles acabam trocando umas palavras, depois se encontram lá fora e começa até um relacionamento, assim, meio diferente. E aí ela vai visitar ele, eles passam a primeira noite juntos. Depois disso, ela acaba doente, ela cai doente por algumas situações que depois ela explica na parte dela. E aí ele meio que é obrigado a dormir com ela, porque só tem uma cama na casa dele, né? Então ele dorme com ela. E aí ele descobre que só com Teresa ele dorme, e que Teresa é diferente, e que Teresa ocupa um lugar diferente na mente dele e no coração dele, do que todas as outras amantes. Mas ele não quer abrir mão dessa vida de libertinagem de muitas e muitas mulheres. Então, ao longo do relacionamento dele, do Thomas com a Teresa, ela sofre muito por isso. Sofre muito por ela não se sentir suficiente pra ele. E eles não conversam sobre isso, gente. Não conversam, gente. Meu Deus! Dá aquela agonia, né? Mas eles não conversam sobre isso. E cada um fica com os seus pensamentos, a mente, o que um acha do outro e tudo mais. E no fim das contas, tipo, por que eles não sentam e conversam? Não rola isso. Mas, assim, a gente vê ao longo do todo o livro que Thomas tem várias atitudes que provam sempre que ele escolhe Teresa em primeiro lugar. Ele tem que ter as outras, mas Teresa tá num lugar que as outras não podem ocupar. Agora, a Teresa, ela tem vários complexos. Teresa teve uma vida difícil com a mãe dela, que não amava ela, não cuidava dela. Culpava a própria existência da Teresa pelo fracasso da vida dela, porque a mãe de Teresa era muito bonita e podia ter casado muito bem, e ela acabou escolhendo um cara sem dinheiro, sem posses, engravidou e enfim, então ela culpa muito Teresa. E aí, na primeira oportunidade que ela tem, ela sai da casa da mãe, né, vai ficar com o Thomas, na primeira oportunidade que ela tem. E aí, a partir daí, tem um rompimento, mas não há aquele perdão, não há aquela conversa, e tem todos os traumas que a mãe dela impetrou nela. Então, Teresa tem vários sonhos loucos que são retratados nos livros. Às vezes você não sabe muito bem quando ela tá sonhando, quando ela tá acordada. Às vezes você acha que é uma alucinação que ela tá passando. Ela tem alguns
momentos que ela tem alguns ataques de ansiedade, ataques de pânico, que ela fica tremendo e Thomas vai lá, ajuda ela. E não, nunca Thomas pensa em abandonar ela. Pelo contrário, ele vê ela como um bebê abandonado à porta da casa dele, que ele tinha que cuidar. Então, assim, o relacionamento deles é muito interessante. E ele é levado ao longo do livro inteiro. Então, assim, a gente consegue entender a complexidade dos sentimentos deles, do que eles falam, do que eles não falam, e de como vai se desenvolvendo mesmo o dia a dia deles. A Teresa acaba pegando uma cadelinha chamada Karenina. Tem toda uma explicação sobre Karenina de Tolstói. E que ela deu o nome pra cadela de Karenin. E é bem fofinha a cadela e tal. É uma parte bem gostosa do livro, em relação à cadela. E tem as muitas amantes de Thomas. E uma delas é a Sabina. A Sabina, inclusive, ajuda a Teresa a arrumar um trabalho, inicialmente. E assim, a Sabina, ela é uma pintora. Tem a sua própria... o lugar onde ela expõe. Ela tem um ateliê dela, ela expõe os quadros dela. Mas a Sabina, ela vem de uma família muito diferente, sabe? E ela não quer se prender a homem nenhum, ela não quer casar com homem nenhum, ela não... Ao mesmo tempo que ela quer, sabe? Ela tem todo um contexto complexo. E ao mesmo tempo que ela tem Thomas como amante, ela tem Franz como amante. E Franz, ele é casado. Então ele é casado, tem uma filha. E ela gosta daquilo do jeito que tá. Ela não quer mudar aquela situação, sabe? E Franz é uma outra personalidade que já... O Milan, ele já trabalha em relação à questão da marcha, sabe? Daquela vontade do ser humano de pertencer a algo, de lutar por algo, de conseguir, de ir nos movimentos de rua e tal. Ele trabalha esses sentimentos em relação ao Franz. E tudo dentro do contexto da guerra. Então, assim, eu falei só um pouquinho da história pra vocês, é muito pouco que eu contei. A história é extremamente complexa, tem muitas coisas pra desvendar. O livro, ele não é pequeno, né? Ele tem um número considerável de páginas. Eu gostei muito dessa experiência e ter lido no Clube de Leitura do Raul foi muito bom também, porque eu pude conhecer um pouco também sobre o autor. O Milan Kundera, ele é um autor extremamente reservado. Ele autorizou uma única vez a adaptação desse livro para o cinema, que ganhou o prêmio e tal, mas que ele ficou profundamente revoltado como foi adaptada a obra dele. E ele disse que nunca mais ia permitir que Hollywood adaptasse os livros dele. Então esse não é o único livro dele, ele tem vários outros livros. E também ele é muito restrito, tipo, você vai achar pouquíssimas entrevistas com ele. Ele não gosta de dar entrevista, ele é um autor recluso. Então, assim, ele é ele nasceu na Tchecoslováquia e depois ele se naturalizou parisiense, né? Então, assim, hoje ele é parisiense. Então, assim, esse livro, eu tenho alguns trechos muito pesados nele. Então, eu procurei até na internet se já tinha alguma classificação indicativa de idade desse livro, mas eu não encontrei nos sites apropriados, que é onde a gente busca essa informação. E então, assim, eu sugiro que seja uma leitura a partir de 18 anos, porque realmente tem alguns trechos muito pesados e eu não acho tão apropriado, assim, além dele exigir um contexto político e cultural um pouco mais aprofundado, para você poder entender várias coisas do livro e do que ele quer criticar e do que ele quer explanar, do que ele acredita ser verdade, a eterna lei do retorno e outras coisas que ele coloca aqui de filosofia que são mais profundas. Então eu tenho essa indicação pra vocês que seja a partir de 18 anos a leitura desse livro, tá? Mas é uma indicação minha, das minhas opiniões pessoais. Não que esteja em algum site, pois eu não achei, né? Enfim, eu classifico esse livro como Selo Lotus. É um ótimo livro, ele vai te dar um retorno, vai te dar um conhecimento daquela época, do que as pessoas passaram e também de tudo que cidadãos que tinham muitas coisas, por exemplo, como Thomas, vão perdendo muito ao longo de tudo por causa da política e por causa do contexto político, mesmo sem se envolver com a política. Porque lá o negócio é tão intrincado na sociedade, a política, que mesmo você não participando da política, você é afetado por ela. E é muito, muito louco isso, gente. Então eu indico muito a leitura. Selo Lotus, um ótimo livro. Me conte nos comentários se você já leu esse livro. Se você tem interesse de ler, eu curti demais essa leitura. Espero que você também curta. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.